começa agora mais um programa Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje nossa conversa é sobre o Maio Amarelo, mês de conscientização para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito no mundo inteiro. A Assembleia Geral das Nações Unidas editou em março de 2010 uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que contabilizou em 2009 cerca de 1,3 milhões de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram, mas com sequelas. São 3 mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas, ou a nona maior causa de mortes no mundo hoje. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos de idade. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de 518 bilhões de dólares por ano, ou um percentual entre 1 e 3% do PIB de cada país. Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhões de pessoas devem morrer no trânsito em 2020, passando para a quinta maior causa de mortalidade, e 2,4 milhões em 2030. O Brasil aparece em quinto lugar hoje entre os países recordistas em mortes no trânsito. Para falar então sobre esse importante assunto e preocupante assunto hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio Roberto Daniel Bota, que é inspetor-chefe de ensino da Guarda Municipal aqui de Novo Hamburgo, e Alisson Daniel Bota, que é voluntário e ajudante no projeto, vai falar aqui com a gente também. Sejam bem-vindos ao Em Pauta de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Nós agradecemos o convite. Nós da administração municipal, representada aqui pela Guarda Municipal, agradecemos o convite para falar desse assunto tão sério, que é o trânsito. E nesse Maio Amarelo, um mês de conscientização para essa problemática do trânsito, nós viemos trazer um pouquinho das ações que nós estamos fazendo aqui em Novo Hamburgo. Porque Novo Hamburgo não fica fora dessa estatística, dessas mortes mundiais. Só aqui em Novo Hamburgo, ano passado, foram 25 mortes no trânsito. Então nós estamos trabalhando quanto administração pública, Guarda Municipal, que é responsável pelo trânsito aqui em Novo Hamburgo, trabalhando um pouco sobre o Maio Amarelo. Esse dado é super importante, que já nos coloca Sim. aí de cara. São 25 mortes no ano passado, Sim. em função do trânsito, isso dentro da cidade de Novo Hamburgo. Dentro do município de Novo Hamburgo. Então a gente está falando aí, entrando um pouquinho em detalhes aí de trânsito mesmo, a gente está falando aí de mortes em um trânsito em que não se passa de 50, 60 km por hora por lei, certo? Sim. Ou acho que nem algumas vias a 60 por hora, poucas vias a 60 por hora. Passa disso. Isso é gravíssimo, né? O que leva, a principal causa dessas mortes? É imprudência, é bebida, é excesso de velocidade? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tudo isso envolve, mas principalmente a bebida e a imprudência. As pessoas muitas vezes acham que entram dentro de um veículo e são super-homens. Nada pode vira uma armadura, lhe atingir, vira uma armadura. E isso é um grande perigo, porque tem um ditado que fala que o único lugar que devemos cuidar da vida do outro é no trânsito. Então, se eu não tiver o devido cuidado e estiver dirigindo com imprudência, com certeza vão ter resultados. E os resultados estão aí, 25 mortes no ano passado aqui em Novo Hamburgo. Mais de 2 mortes por mês, né? Gravíssimo. Mais de 2 mortes por mês. Essa questão da velocidade aí que eu comentei também eu acho emblemático, porque se não se pode passar dessas velocidades, Sim. significa que tem gente passando dessa velocidade, porque quanto menor a velocidade, mais difícil que ocorra um acidente fatal, né? Sim. Então, o que tem acontecido? É mais em avenidas? É mais em... Tem pontos críticos na cidade? Como é que existem os pontos críticos, mas principalmente esse cuidado que as pessoas não têm. Novo Hamburgo é uma das cidades mais bem sinalizadas do estado. Isso não se pode negar. Existem sinaleiras, né? Sinaleiras, as placas, a pintura nas vias,
tudo é bem sinalizado. Isso é uma questão pessoal. As pessoas muitas vezes reclamam, tem o radar, sobre o radar. Reclamam, dizem que o guarda fica escondido atrás das moitas. Mas se nós pararmos para pensar, em todas as vias sinalizadas, não há necessidade de radar. Se o guarda ficar escondido ou ficar visível, vão existir multas. E normalmente no radar, quando fizemos essa dinâmica com o radar, não baixa de 50 autuações. Não baixa de 50, num dia, não baixa de 50 autuações. Mesmo com o guarda visível, com placas avisando que há o radar, não baixa de 50 autuações no município. Isso é preocupante, porque num local que tem a fiscalização, acontece isso. Imagine num local que não está a fiscalização, com o agravante da bebida. Principalmente os acidentes acontecem à noite, e nós temos um projeto que é com o governo do estado, que é o Balada Segura, que também é um grande apoio para inibir essas ações, e a maior infração que acontece dentro do Balada Segura é em prol do alcoolismo. Tem acontecido bastante? Muito, muito, muito mesmo. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora sobre especificamente o Maio Amarelo. O que é essa campanha? Explica pra gente aí. Eu falei na abertura aí, né? Uma campanha de conscientização mundial, né? Mas queria que tu comentasse um pouco sobre as ações que estão sendo tomadas na prática, né? Durante esse mês. O Maio Amarelo. O Maio Amarelo, aqui em Novo Hamburgo, nós temos algumas ações com parcerias, inclusive o Clube de Desbravadores também é parceiro, depois o Alisson vai falar um pouquinho sobre o clube. São ações feitas pelo poder público e a sociedade em geral. CFCs, Sindiloja, todos em prol de um assunto só, o trânsito. As ações que nós já fizemos foi a conscientização dos guardas, que nós temos o projeto Escola Mais Segura, que é os que fazem a proteção das nossas crianças na escola. Uma capacitação para esses guardas para passar para as crianças, para eles serem multiplicadores da paz no trânsito. Outra ação que foi tomada foi a abertura do Maio Amarelo, com uma panfletagem na Avenida Pedro Adams, inclusive a nossa prefeita participou da panfletagem, conscientizando esses condutores, com o pessoal dos desbravadores e o pessoal da Guarda Mirim, que é um projeto da Guarda Municipal. Dia 20, agora no próximo sábado, nós teremos uma blitz educativa na BR-116 com Rua Rincão, inclusive a PRF vai estar com nós, a Polícia Rodoviária. No dia 27 teremos duas blitz, também uma na Pedro Adams e uma na Nações Unidas, na frente do shopping, também com conscientização. Ontem, pela manhã, nós tivemos a abertura simbólica nas escolas com uma sinalização mais contundente, uma sinalização maior para os condutores que cheguem no local, vejam aquela sinalização. E no dia 31, nós teremos uma conscientização com os alunos do CFC, que a Guarda Municipal fará com os alunos do CFC Novo Centro. Para encerrar o mês. Para encerrar o mês. Para encerrar o mês. Bacana. Eu queria falar então com o Alisson, queria que ele explicasse um pouquinho como é que é a participação dele como voluntário aí no Maio Amarelo, que ele explicasse. Bem-vindo, Alisson. Obrigado. Os desbravadores ajudam o Maio Amarelo, ajudando com a paz mundial, entregando folheto, ajudando as pessoas. Bacana. E é isso. Qual é a tua idade? A minha é de 11 anos. 11 anos. E como é que é, assim, o pessoal nos desbravadores, assim, a faixa de idade, são mais ou menos a mesma idade também, vocês fazem esse trabalho conjunto? 10 a 15 anos, daí depois de 15 vira já conselheiro, que daí fica ajudando as unidades. E vocês estão ainda um pouco longe de dirigir, né? Mas já tem que ter uma consciência aí do... Como é que é para vocês, assim, ter essa consciência do trânsito, do que se deve, que não se deve fazer no trânsito? Porque, apesar de não dirigirem, vocês participam no trânsito como pedestre, ou como carona, ou como... Enfim, como é que é para vocês essa conscientização e as pessoas, como é que recebem isso? A conscientização do trânsito para nós, a gente tem que entender.
Porque tem as placas e a gente não deve desrespeitá-las. Toda criança já deve saber disso, Já né? precisa saber antes de Sim. dirigir, né? E as outras pessoas, quando a gente sai entregando folheto e vai ajudar as pessoas, elas entendem bem. E também quando a gente fala de trânsito também. Bacana. É importante esse trabalho, as pessoas ficam um pouco mais sensibilizadas, né? Quando parece, né, que acontece isso. Quando chega uma criança como o Alisson para entregar um folheto e falar a respeito, né, do E o trânsito. importante disso, trabalhando com as crianças, tanto nas escolas quanto nesses projetos, é que eles já crescem com outra consciência. Sim. Porque na minha idade, quando eu tinha a idade dele, 11 anos, não existia isso. O trânsito tinha uma dinâmica bem diferente. Não que não acontecesse acidentes, mas era bem diferente. Eles, com certeza, a gente plantando na consciência deles sobre o trânsito, a gente sabe que no futuro a semente foi plantada. Então, no futuro, tem a tendência de germinar e ser um outro trânsito, com uma consciência de não mortalidade, mas um trânsito seguro. Então, a gente trabalhando na base, não que não devemos trabalhar os adultos, temos que trabalhar a consciência dos adultos, mas começando na base, a gente sabe que vai ter frutos, e muitos frutos. Para encerrar o nosso bloco, eu queria só mais uma pergunta para o Alisson. O que tu vê, assim, quando tu está entregando os panfletos, tá fazendo esse trabalho de voluntário, de conscientização, vocês veem problema no trânsito, assim? Conseguem ver, assim, as coisas acontecendo? A gente vê, né? O que vocês veem, assim? Quando a gente vai entregar um folheto, dá pra ver. Ah, a pessoa tá sem cinto. Sem cinto. Daí a gente já fala, ô amigo, bote o cinto. Bote o cinto, é melhor. Daí a gente vai entregando e a gente vai percebendo. Certo. É interessante isso, né? Porque tu tá ali, né, fazendo um trabalho de conscientização e as coisas estão acontecendo ali, né? Eu não sei se você tem filho. Não tem. Eu, como tenho filho, a primeira coisa que a gente senta no carro, o filho está sentado lá atrás, quando ele já tem essa consciência. Pai, o cinto. Bota o cinto. É bem isso aí. O Alisson tem um presentinho para ti. Ah, vou ganhar um bottom. Que maravilha. Já vou botar aqui na gravação. Nessas ações nós fizemos a distribuição de bottoms, adesivos e panfletos dentro dessa temática, né? Da temática do Maio Amarelo. Porque normalmente o Maio Amarelo não estava sendo muito difundido, apesar de existir já desde 2010, que é a década de consciência ao trânsito, né? Agora as ações estão se intensificando. Não se tinha muita divulgação, né, a respeito. A gente tem noção e ouve falar muito do Novembro Azul, do Outubro Rosa, mas o Maio Amarelo não se ouvia. Então, está sendo intensificada essas ações, né? Muito bacana. Maio Amarelo. Muito bacana. É um prazer estar aqui falando sobre isso e sobre essa ação aí de vocês. Eu vou para um rápido intervalo agora. Obrigado pela presença do Alisson. No próximo bloco, vem a colega dele aqui, a Elisa vai falar no lugar dele. O senhor continua aqui com a gente e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Em Pauta falando sobre Maio Amarelo e a conscientização no trânsito. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o Maio Amarelo e a conscientização no trânsito a respeito de mortes, acidentes, feridos. Estamos aqui no estúdio com Roberto Daniel Bota, inspetor-chefe de ensino da Guarda Municipal de Novo Hamburgo. No bloco anterior estivemos com o Alisson Daniel Bota e agora estamos com a Elis Crespo, voluntária, e ele também, voluntários e ajudantes no projeto. Seja bem-vinda, Elis. Obrigado pela tua presença aqui também. A gente conversava antes sobre ações específicas, né, do Maio Amarelo, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre essas ações e a importância dessas ações, e depois já vou emendar com uma pergunta para a Elis. A gente falava até com o Alisson do envolvimento dos voluntários, das crianças, adolescentes, nessa questão, e tu comentava aí também da importância, né, de vir essa conscientização desde pequeno, né? Mesmo que não tenham contato direto ainda com
o carro, com dirigir, ou com moto, com dirigir, enfim. Mas o trânsito está em todos os lugares e na nossa vida o tempo todo, né? Sim. Então, essa importância dessa conscientização desde pequenininho parece que é crucial, né? Para um trabalho a médio e longo prazo, mas... Esse trabalho nós temos bem contundente dentro da Guarda Mirim, que é um dos ramais da Guarda Municipal, que nós trabalhamos ética, educação para o trânsito já há um longo tempo. A Elisa é fruto desse projeto, porque nós temos a consciência que não adianta só penalizar, nós temos que trabalhar também na prevenção. Muitas vezes as pessoas veem um guarda municipal na rua, já vêm puxando o cinto e ele vai me multar. Não, nós temos que trabalhar também na conscientização. A temática desse ano e ao longo dos próximos anos é a prevenção, aqui dentro de Novo Hamburgo, né? Um trabalho com excelência no trânsito, mas primando pela prevenção. E a prevenção começa já da tenridade, né? Já dos pequenos, a gente já começa trabalhando. Além desse trabalho com a Guarda Mirim, a gente tem as parcerias, que nem o Clube de Desbravadores Canis Majores e os outros clubes de desbravadores, as escolas municipais. Nós temos projetos dentro das escolas municipais, porque toda semana estão nos pedindo palestras, além da segurança no trânsito, a segurança como um todo, né? E então essa temática do trânsito a gente trabalha transversalmente, né? Consegue entrar dentro das escolas fazendo esse trabalho de prevenção no trânsito com as crianças. E para os adultos também a gente trabalha, né? Porque tem que, em todas as esferas, a gente tem que trabalhar essa temática. A gente sabe que o trabalho da Guarda Municipal, enfim, entidades ligadas ao trânsito, o próprio Detran e tal, esse trabalho é ao longo do ano, né? Não é especificamente no maio, né? Em função do Maio Amarelo. Sim. Mas quando tem ações mais específicas, mais contundentes, como campanhas, por exemplo, sim, Maio Amarelo, a Operação Balada Segura, enfim, ou épocas em que se tem uma fiscalização maior, como épocas de feriado, como Ano Novo, Carnaval, enfim. O que vocês percebem imediatamente, né? Terminou a campanha. Existe uma avaliação assim, dos números, o que acontece durante aquele mês? Dá para ter uma ideia imediata do efeito ou isso é um trabalho mais realmente, além do trabalho a longo prazo, né? Esse trabalho que é feito de fiscalização, todo ele é computado, são feitas análises, porque nós temos que saber os pontos críticos de onde atuar e como atuar. Isso tudo são feitas pesquisas, nós temos o nosso setor de trânsito que atua sobre isso, sobre a fiscalização e a gente trabalha muito naquela temática. As pessoas acham que barreira, balada segura é para me multar e tirar meu dinheiro. Não, é bem pelo contrário. Se tu parar e pensar um pouco numa barreira, quantas infrações nós pegamos, quantas outras ações nós pegamos, inclusive pessoas usando armamento sem ter o porte. Isso também tudo é plotado dentro das barreiras feitas, né? Então, e também dizem respeito à segurança do trânsito. Segurança do trânsito. Trabalha na segurança do trânsito e na segurança pública. Mesmo não sendo a ação de trânsito sendo direta, mas trabalha para a segurança pública. É importante o cidadão ter essa noção, né? Então eu queria estender agora a pergunta para Elis. Primeiro, Elis, qual é a tua idade? 13 anos. 13 anos. Tu está envolvida com esse trabalho, o Roberto aqui comentou já que tu é fruto de um trabalho já de mais tempo. Há quanto tempo tu participa dessas ações? Vai fazer 6 anos esse 6 ano. anos já, então desde os 7 anos de idade tu já estava envolvida com isso, 7, 8 anos. Isso. Tu começou por quê, assim? Como é que foi o teu envolvimento inicial? Eu olhei no jornal e eu acho que eu gostei. Tu viu no jornal e achou interessante e resolveu ser voluntária. E como é que é, assim, ao longo do tempo, o que tu tem feito ao longo dos anos aí nesse trabalho de voluntariado? É só em maio, é em várias ações? Como é que várias ações. Também tem a Semana do Trânsito. Por aí vai. Maio, Semana do Trânsito, Balada Segura, enfim, vai participando de tudo. Como é que é o teu trabalho? O que tu faz no voluntariado? A gente ajuda as pessoas
que nem na Blitz, a gente pede para eles botar o cinto. Participa da Blitz junto com os guardas, né? Sim. A gente... Panfleto. Por aí vai. Isso aí. Legal. Esse é como a gente comentou antes com o Alisson, né? Enfim, tu percebe também que as pessoas veem assim, crianças e adolescentes e tal, e ficam um pouco mais sensibilizadas, né? Mais ou menos. Tem uns que fecham o vidro e não deixam a gente falar com ninguém. Tem essa parte da rejeição também. Como é que vocês lidam com isso? O que vocês fazem? Se eles fecham o vidro, a gente deixa. Daí os que abrem e gostam, eles acho que mudam. E tem as pessoas conversam com vocês ou simplesmente pegam o material e ficam quietinhos? Tem gente que conversa, tem gente que não. Mais ou menos. Algumas pessoas dão esse retorno, assim. Sim. É bacana. Essa questão que a gente falava antes também, e agora com o que a Elis respondeu, talvez tenha, não sei se também é o objetivo da campanha, né? Mas talvez as pessoas se sintam um pouco mais sensibilizadas e à vontade para conversar até com a criança ou com o adolescente e tal. E também a questão de ter uma vergonha, né? Pô, se tem uma criança ou um adolescente me cobrando aqui, é porque eu preciso mudar alguma coisa, né? Realmente essa conscientização que as pessoas têm de receber um panfleto de uma criança, eles param para refletir. Repensam, né? O que estão fazendo. Se a criança está me passando aquilo ali, é porque é uma coisa bem importante. Esse trabalho já é feito há muito tempo pela Guarda Municipal. A gente tem recebido até muitos telefonemas de munícipes, pessoas da cidade agradecendo o trabalho, porque queira ou não queira, se é uma ação voluntária, uma ação preventiva, muitas vezes as pessoas fecham o vidro e não querem receber. Imagina uma barreira, ou imagina um trabalho normal de um GM, que é obrigatório. Então a coisa fica bem pior. Mas com a competência e o trabalho desses 25 anos que a Guarda Municipal tem, nós temos um know-how assim, muito bom. Os guardas que estão trabalhando no momento estão de parabéns, porque assim estão fazendo um trabalho cidadão e em prol do Maio Amarelo durante o ano inteiro, né? Não é só no maio que eles trabalham o ano inteiro em prol da segurança e da segurança no trânsito, né? Porque é segurança também. O nosso trânsito, o ano passado, digo novamente, foram 25 vidas ceifadas. Mas se tu tantos feridos, né? Mais tantos feridos. Os feridos nem se computa. Mas se tu for somar no mundo inteiro, o trânsito mata mais do que as guerras. Muito mais do que as guerras. Então é o momento de nós pararmos e refletirmos sobre isso. Até aonde nós vamos chegar. Maio Amarelo? Maio deveria ser o ano amarelo. O ano inteiro. O ano amarelo. De conscientização. Falando em conscientização, o que vocês esperam? Vocês já têm um planejamento, por exemplo, para... enfim, tem as ações do Maio Amarelo deste ano, 2017. Sim. Se vocês terminam o Maio Amarelo desse ano e já têm alguma ideia do que fazer ao longo do ano ou mesmo na próxima campanha, né? Se muda o foco, se mudam os pontos de fiscalização. Esse mês de maio, a gente vai sentar com os parceiros, com os colaboradores, fazer um feedback sobre as ações que foram feitas, já programando 2018. E como tem sido nos últimos anos, assim, o que vocês têm mais discutido quando termina essa sessão? Olha, a grande problemática assim, é a parceria. Este ano, posso lhe dizer que foi muito boa a parceria. Parceria, tu diz, com outras entidades? Com outras entidades. O poder público faz a parte dele, corre atrás. Mas quando entra outras entidades, a coisa tende a crescer, né? Outras entidades seriam o que? Tu comentaste algumas aí, mas empresariado, como é que funciona? Empresariado, CFC, que trabalha direto, empresas de ônibus, que também estão com banners dentro do ônibus, cartazes, as escolas, até igreja, como representando o clube de desbravadores, porque o trânsito e a segurança não é feito só de repressão de um órgão. O trânsito e a segurança é toda a comunidade.
Eu, no momento, posso estar como um condutor de veículo, mas eu vou ser pedestre. A qualquer momento vou ser pedestre. Que é o caso das crianças e adolescentes, né? A gente comenta. Mas todos nós somos pedestres. Num momento ou outro, nós vamos ser pedestres. E a gente trabalha nessa conscientização. Quem sabe, daqui a uns 5, 10 anos, nós não vamos estar cheios de ciclovias pela cidade. Hoje pela manhã eu vim de um curso que eu estava lá em Porto Alegre e nós estávamos falando de quanto veículo existe rodando. E normalmente, se tu olhar para dentro do veículo, tem uma ou duas pessoas. E cada vez aumenta mais. Tinha uma foto que circulou por um bom tempo aí nas redes sociais, Sim. que chamava muita atenção, era uma campanha de trânsito, não lembro de onde ou do que exatamente, mas que comparava, né, a mesma rua com 50 carros com uma pessoa dentro e essas mesmas pessoas ocupando bicicletas ou ocupando um ônibus, enfim, como ocupa menos espaço e, enfim, flui melhor o trânsito e mais segurança, né? Com certeza. E esse trabalho, não só do Maio Amarelo, mas durante o ano inteiro, trabalhando com a comunidade, nós temos a tendência de sentar e conversar com a comunidade, ver qual a problemática e chegar num denominador comum. O que nós precisamos para a nossa cidade? Qual a mobilidade que nós queremos ter dentro da nossa cidade? A comunidade se sente mais à vontade também nessas campanhas para chegar em vocês e conversar, sim, né? Sim. Através do pessoal dos voluntários, através de vocês mesmos, porque municipais. sem diálogo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só cobrança não adianta. Nós temos que sentar e escutar as ideias. Que escutando as ideias nós vamos chegar, como eu disse, a um denominador comum. Porque nós sabemos que é uma tendência cada vez aumentar mais os veículos dentro da cidade. Mas o que está sendo pensado para organizar esses veículos dentro da cidade? Então todos nós precisamos pensar junto sobre isso. Para encerrar, uma questão bem específica aí a respeito dos acidentes e do que pode ser prevenido, né, também. Como guarda municipal, o que você tem visto de mais grave no trânsito dentro da cidade? Assim? Quem mais se acidenta? Tem uma questão com motos aí que é bem grave, existiu uma estatística um tempo atrás de que de 10 acidentes de trânsito, 7 ou 8 envolviam motociclistas. Enfim, continua sendo assim? Continua porque assim, ó, a motocicleta, muitas vezes os motociclistas se colocam em risco. Já é um veículo que qualquer acidente dá lesão, gera lesão. E os motociclistas, por ter uma mobilidade maior, eles se colocam mais em risco. São do corredor, né? E uma das grandes infrações que acontecem é causada por causa do uso do celular. O celular está matando muita gente. Não só falando, né? Não só falando. O falando é o de menos. É o de menos. É o de menos. É só texto, digitando, né? WhatsApp, redes sociais. Em 10 segundos que tu se distrai utilizando o celular, tu já vai andar lá seus 80, 90 metros. E isso é fatal, né? Então, o celular é um dos que está pulando à frente nessa problemática de acidentes de trânsito. Né? Elis já deve ter entregado panfleto para alguém que estava no celular, assim, né? Já deve ter acontecido. Tem gente que estava bebendo também. Bebendo dentro do carro e tu foi entregar o panfleto. Pô, isso é gravíssimo, né? É. Gravíssimo. E é incrível que a gente veja, enfim, ainda veja isso, né? Sim. Pessoa com bebida dentro do carro. Já é grave a pessoa entrar no carro depois de ter bebido, agora bebendo dentro do carro. Bebendo dentro do carro. E não, enfim, constrangimento, né? E a maioria desses acidentes que acontecem, e acidentes com mortes, são os jovens. Essa temática de trabalhar com as crianças e com pré-adolescentes, com os jovens que estão na iminência de tirar a sua carteira de habilitação. Antes de tirar. Então a gente já trabalha com eles antes de eles tirarem a carteira. Porque a gente sabe que passa pelo CFC, tem as suas aulas, aprende, mas depois que acontecem as problemáticas. Então, se a gente já vai criando essa cultura de paz no trânsito desde pequeno, com certeza vai haver alguma mudança. Tá certo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje.
Muito obrigado. Obrigado pela presença para falar num assunto tão importante e ficar à disposição aqui. A gente participa também de alguma forma com esse programa, com outras ações de divulgação que a gente puder fazer para ajudar na conscientização do trânsito, não só no Maio Amarelo, mas durante o ano inteiro aí, porque enfim, dever do nossos como cidadãos e também como imprensa, né, de ajudar a divulgar isso. Nós da Prefeitura, através da Secretaria de Segurança e Guarda Municipal, queremos agradecer o privilégio de poder vir conversar, falar um pouquinho dessa temática do Maio Amarelo, porque todos nós estamos envolvidos no trânsito. E como eu falei antes, o único lugar que nós devemos cuidar da vida do outro é no trânsito. Obrigado, o privilégio é nosso. Eu queria te entregar o panfleto que a gente também... o panfletinho. A gente entrega. Muito obrigado. Já estou com o bottom aqui também. É um adesivo que a gente, nas blitz, coloca. Bem bacana. Sobre o Maio Amarelo. Colocar no carro aí. Pode distribuir para o pessoal aí. Maravilha, vamos distribuir para a equipe aqui depois. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo presente. E o nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale, ou novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Na semana que vem, a gente está de volta com outro assunto aqui no Em Pauta. Até mais.